Se ele não soubesse o contexto, ele ia se perguntar pra que me ligaram, né? Porque eu não tô vendo nada de errado, né? Tá tudo indo muito bem. Mas acho que é bom pra ele também. É muito melhor do que você pegar um papel não só em branco, mas amassado, que era o Palmeiras do Luxemburgo, e você pegar alguém que já começou a escrever a sua redação, né? Já tá ali já te deu uma ideia inicial, agora você tem que colocar as suas ideias, mas você não parte totalmente do zero. Eu acho que pro Abel Ferreira isso vai ser bastante interessante. Em relação ao que eu acho que o São Paulo errou na estratégia, eu acho que na escalação. Ele abriu mão do Sacha, que é verdade que vinha num jejum, mas o Marrone tem muito mais dificuldade de gerar espaço para os companheiros com a movimentação dele. É um jogador que tem muito problema de tomada de decisão. Optar pelo Zaratio na esquerda tirou muito do que o Atlético tem, que é um ponto forte normalmente, que é inverter o jogo para 1 contra 1. E esse 1 contra 1 praticamente não existiu, também aí por mérito do Palmeiras, que encaixou muito bem a marcação. E mesmo sem mexer peças ali, mexendo só na conversa, o São Paulo conseguiu melhorar o time para o segundo tempo, tanto é que estava criando algumas ocasiões, embora nenhuma muito clara. Aí eu acho que esbarra em outro problema, que é a dificuldade que existe no Atlético hoje em tomar decisões onde os jogos se decidem, que é na área do adversário. Quando você tem um jogo de risco, que defensivamente você vai conceder alguma coisa, você tem que ser muito produtivo ofensivamente. E o Atlético fez 2 gols nos últimos 4 jogos. O Atlético está 249 minutos, desde o primeiro tempo contra o Bahia, sem fazer gol. Passou em branco contra o Sport, finalizando 19 vezes. Passou em branco hoje sem conseguir criar, e muito por tomada de decisão errada. O contra-ataque do segundo gol, o gol que para mim mata o jogo, né? Porque aí abre a porteira, é um erro básico do Marquinhos, né? É um erro de passe quando ele tinha a opção e ele dá a bola no pé do adversário. Então isso tem custado muito caro ao Atlético, porque aí se precisar recuperar, não é o Hever correndo atrás de atacante, né? Ele não tá para isso, ele não tem condição para fazer isso, né? Então os espaços que o Atlético gera para o adversário aproveita, e foi o que o Palmeiras fez muito bem hoje. Mas hoje fiquei com a impressão de que as escolhas de escalação foram ruins. Ele conseguiu arrumar alguma coisa para o segundo tempo, mas esse é o modelo em que, se você não faz o gol, você paga pelo risco. E hoje pagou. O momento é ruim, é o pior em termos de resultados desde que ele chegou. 5 pontos nos últimos 18. Ao mesmo tempo, esse campeonato tá com cara... O Antero lembrou da história de 2009, né, do Jorginho, e depois que assumiu o Muricy aí deu errado. A gente não sabe como é que vai com o Abel. Mas eu acho que esse é um campeonato que pode ser parecido de 2009 pela pontuação baixa do campeão, né? A gente teve o Flamengo campeão com menos de 70 pontos aquele ano. E não sei, acho que a coisa parece se encaminhar para essa direção. Outro dia o Palmeiras estava considerado fora da briga, melhor focar nas Copas, e agora o Palmeiras está aí, cara. O Atlético há quantas rodadas está podendo assumir a liderança, não assume, e o Inter e o Flamengo agora que perde. Então esse campeonato me parece que a regularidade é a exceção, a norma é a oscilação. Agora, a do Atlético começa a ser longa demais, já é uma barriga, né, de 18 jogos, são 1/3 do campeonato em que a oscilação está acontecendo. Mas para mim tem um motivo básico, que é um time que toma péssimas decisões na área. O Atlético não tem alguns jogadores que os rivais têm, né? Não tem um Pedro, não tem um Luiz Adriano, que fez uma partida monumental hoje, monumental. A gente destacou muito a atuação do Pedro contra o Inter. Eu acho que a atuação do Luiz Adriano hoje está nas melhores do campeonato, por definição das jogadas, por servir os companheiros. Você vê que assim, ele às vezes o 9, que só depende do gol, ele não vai ter um jogo como o Luiz Adriano teve hoje, de visão, de dar assistência, de ligar a bola para o terceiro gol. Então ele fez uma atuação espetacular. E o Atlético, mesmo com tudo que investiu para a temporada, não tem um jogador desse nível. Sim. Eu acho que o Antero já voltou conosco. Eu quero até testar aqui, ver se o áudio do Antero tá legal, senão a gente continua tentando acertar aí. Antero, fala um pouquinho. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se vai dar certo, hein? O Bertozzi falou numa coisa interessante aqui, e já a gente fala de valores individuais do Palmeiras. Mas ele falou uma coisa interessante, porque quando se falou da contratação do Abel, falou, bom, esse cara aí vem para resolver as Copas, né? Copa do Brasil, também Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro o Palmeiras já está muito atrás. Bom, com esse futebol que o Palmeiras já apresentou com o Cebola, e de repente essa pontuação que já não está tão distante, dá para voltar nessa briga aí pelo título, não dá, Antero? Boa noite, William. E aí, ó o teste. Boa noite, William. Tá indo bem. Boa noite, Sormani. Boa noite, Bertozzi. Grande Antero. Pois é, começando de novo. Bom, uma parte do que eu falei acho que foi pro ar, porque o Bertozzi citou.
Quando Oi, do Jorginho. Sim. Isso, o Jorginho passou pro Muricy. A outra parte eu não sei, eu dizia ainda, em cima dos nossos destaques iniciais, dos 4-1 de São Paulo, me lembraram a goleada do Palmeiras sobre o Flamengo em 79 no Rio, e que resultado que foi decisivo para Tele Santana ser lembrado como para técnico da seleção brasileira. Não é o que vai acontecer com o Diniz agora, era apenas uma coincidência. E uma outra coisa ainda também, William, já embora tenha passado bastante tempo, os 3 primeiros perderam, você falou uma rodada ótima para o São Paulo, mas outro tricolor também se beneficiou, o Fluminense. Também, resultado que o Fluminense obteve e os tropeços dos outros fizeram com que ele ficasse bem ali no bloco, no bololô. Bololô, agora respondendo ao que você me perguntou, ao qual o Palmeiras pode voltar. Se você também lembrava, ganhar do Vasco, e se mantiver nessa sequência, pode até eventualmente empatar com o Vasco, mas se voltar a de fato reagir no campeonato, como mostrou nas partidas recentes com o Cebola, que aliás um dos nossos fãs de esporte, esqueci, o Giacomazzi, o Wagner Giacomazzi falou, cebola mecânica. Essa também é boa, hein? Tinha laranja mecânica. Boa também. Os caras estão inspirados, tá muito bom isso. A cebola mecânica. Bem, olha, o Palmeiras hoje jogou com muita inteligência. No começo, como o Sormani e o Bertozzi destacaram, o Atlético largou legal, bem, mas assim, olha, muito rapidamente o Palmeiras foi equilibrando e ficou em vantagem e melhor no primeiro tempo. O Gabriel Menino teve uma função muito interessante de ficar mais preso, impediu descidas do Arana, o Arana que até no segundo tempo se soltou um pouco mais. A válvula de escape do Palmeiras era mais constantemente pelo lado esquerdo com o Vinhas. O Guga não estava bem hoje. Algumas saídas erradas de bola do Atlético. A velocidade, que esse é um mérito importante do Cebola, de colocar Rony de um lado, Wesley de outro. Wesley muito melhor que o Rony até deu uma cornetada nele em rede social, falei, ele é esforçado, corre, aplicado, veloz, mas não acerta uma, acertou um gol. Mas são 2 jogadores que preocupam defesas adversárias. Luiz Adriano com uma partida realmente muito boa, quase que faz um gol de, sei lá, que seria de ala Sócrates, né, de calcanhar. Então o Palmeiras veloz no contra-ataque, interessante esse meio campo agora com o Felipe Melo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, é um meio campo que é até mais leve, mesmo com a presença do Felipe Melo, do que aquele que vinha atuando. A gente viu então o Patrick de Paula, né, que elogiamos tanto, voltou a ser uma opção. Olha as mexidas boas que fez o Cebola. O mais importante do trabalho dele curto, mostrou que sim, como disse o Bertozzi, o Sormani até respondendo ao Luxemburgo, era possível fazer esse Palmeiras jogar mais do que vinha atuando. Não por falta de empenho do Luxemburgo. Pessoas que acompanham o Palmeiras dizem que ele se empenhou bastante nessa vez. Mas eu diria talvez por falta de capacidade dele ter transformado esse grupo numa boa equipe. E o Cebola, em muito pouco tempo, mostrou que esse Palmeiras pode, para concluir então essa minha participação, voltar a ter a pretensão, eu diria nesse momento, de ficar entre os melhores. Quem sabe numa segunda etapa de brigar pelo título.